Jovem Pan de rádio aqui, repercutindo ainda sobre as eleições. E agora quero trazer, para até aprofundarmos um pouco mais esse assunto e a análise do nosso time de comentaristas, a carta de Jair Bolsonaro escrita à mão e que reafirma a candidatura de Flávio à presidência irritou aliados mais próximos do ex-presidente. Segundo informações do jornal O Globo, uma ala da direita vê a iniciativa do Senado como egoísmo por ocorrer no momento em que o pai passa por cirurgia e enfrenta problemas de saúde. No início da semana, Bolsonaro chegou a anunciar que daria entrevista ao portal Metrópolis, mas depois desistiu alegando questões de saúde, o que, segundo pessoas próximas, foi motivada por convencimento de Michele Bolsonaro. Os dois episódios mostram que a decisão do líder da direita não pacificou a oposição e nem encerrou a discussão sobre a viabilidade e conveniência da candidatura de Flávio, por mais que o parlamentar tenha dito que a carta tirará qualquer dúvida sobre a escolha. Eu quero, então, com o Diego Tavares, repercutir essa irritação. Alguns já até se manifestaram por meio das redes sociais, dizendo que não é um nome mais adequado, como Silas Malafaia, outras personalidades que se manifestaram contrários a essa indicação, mas o fato também no momento antes da cirurgia. Mas a gente repercutiu aqui, porque existiu o receio de que Jair Bolsonaro pudesse não sair vivo dessa cirurgia, apesar de ser um procedimento cirúrgico, não é de alta complexidade, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico, Diego. Olha, David, para quem me acompanha nas redes sociais, todo dia eu faço uma análise de um tema político e hoje a minha análise é exatamente sobre essa carta de Jair Bolsonaro. E eu li a carta, uma carta curtíssima, é apenas um lado de uma folha de sulfite escrito à mão, mas eu acho que essa carta é uma comunicação muito importante e ela fixa algumas coisas em relação ao próprio Jair Bolsonaro. É uma carta mais sobre Jair Bolsonaro do que sobre Flávio Bolsonaro. Acho que, em primeiro plano, ela tem esse aspecto de testamento, sim. Disse isso ontem, inclusive. Acho que Bolsonaro ficou com medo de perder a sua vida durante esse procedimento cirúrgico e, com isso, deixou registrado, deixou por escrito qual que era a sua intenção em relação ao futuro de seu clã, ao futuro do seu capital eleitoral. Ele deixou para Flávio toda a sua herança política. Então, eu acho que tem esse primeiro aspecto. Para que amanhã ou depois ninguém diga que Bolsonaro, mesmo depois de ter lançado Flávio, confidenciou a A, B, C ou D, um segundo nome ou terceiro nome, ou possibilidade à candidatura de Flávio. Então, acho que ele quis deixar isso registrado, caso o pior acontecesse com ele durante a cirurgia. Em segundo lugar, eu acho que ele quis reafirmar o seu comando sobre o bolsonarismo. Dizer que ainda é ele quem dá as cartas. Fazia muito tempo que o eleitor bolsonarista não tinha contato com o Bolsonaro. Então, essa carta foi, muito embora apenas um lapso de contato, ainda foi uma frase, palavras escritas pelo ex-presidente dizendo que a escolha é dele, e quem dá as cartas ainda é ele. E mais do que isso, que ele ainda tem condição de dar as cartas, porque é bom lembrar também, o episódio da tornozeleira eletrônica colocou muito em xeque a questão da saúde mental de Bolsonaro, aqueles áudios dele que vazaram, balbuciando algumas palavras, com o aspecto de quem não estava bem psicologicamente. Então, também acho que é uma reafirmação da saúde mental. Ele até utiliza alguns termos na carta, como essa escolha é uma escolha consciente, é uma escolha refletida. Então, ele reafirma o seu comando e a sua capacidade de comentar. E, em terceiro lugar, eu acho que foi um recado para o seu eleitor mais raiz, o bolsonarista raiz mesmo, que estava um pouco perdido, estava um pouco disperso em relação às movimentações políticas da direita. Tanto que ele usa muito aquele tom messiânico de sacrifício. Eu entendi que ele fez ele até parafraseou, fez uma releitura de um versículo bíblico, quando ele diz que está fazendo o sacrifício de dar o seu filho para salvar o Brasil, assim como Deus mandou o seu único filho para a terra para salvar a humanidade. Então, esse tipo de comunicação se conecta muito com o eleitor bolsonarista mais fiel, mais clássico. Então, eu acho que essa carta tem esses três aspectos. A comunicação clássica de Bolsonaro, de uma forma simples, escrito à mão. Se ele pudesse, ele até diria lá que escreveu com caneta Bic, para realmente tentar reavivar no seu eleitor aquele sentimento bolsonarista mais clássico, que realmente fez o Bolsonaro lá de 2018, que sem tempo de TV, sem aparato partidário, conseguiu desbancar os grandes arcos partidários
que dispunham de TV, rádio e de aparato econômico. Bolsonaro está tentando um retorno às origens e tentando fazer com que isso cole em Flávio Bolsonaro. Essa é a minha impressão sobre essa carta. Agora, é claro que não vai convencer os aliados, porque os aliados querem Tarcísio de Freitas. O mundo político quer Tarcísio de Freitas como candidato. E por que, Dávila, a maioria quer Tarcísio de Freitas, os grandes caciques políticos? Tarcísio de Freitas é o favorito por duas razões. Primeiro, porque vem fazendo um excelente trabalho aqui no governo do estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral. Segundo, é uma pessoa que conquistou a confiança dos partidos do centrão, de centro-direita e direita no país. E terceiro, mostrou sempre com seus atos e fala fidelidade ao bolsonarismo. Ou seja, ele une as três coisas. Ele reuniria o apoio do bolsonarismo, o apoio da centro-direita, com mais a visibilidade que ele já tem como governador do estado de São Paulo e baixa rejeição, outra coisa importante. Então, de novo, potencial de crescimento numa eventual eleição no momento no qual ele seria anunciado como candidato. Então, mostra que Tarcísio de Freitas é sim o candidato favorável, o favorito desse grupo. O problema é que, por ser o favorito desse grupo, despertou a animosidade de parte do bolsonarismo, que o vê como candidato do centrão e não como um candidato legítimo da direita. Aliás, isso foi dito pelo próprio Eduardo Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan nos Pingos nos Is, dizendo muito que Tarcísio é, na verdade, mais centrão do que direita. Então, e este é o mal-estar que acabou levando esta movimentação em torno de Jair Bolsonaro apoiar o seu filho Flávio Bolsonaro. Agora, eu vejo duas coisas com a carta que mencionadas aí, só para complementar o que o Diego disse. Primeiro, o fato da carta ser escrito à mão, isso é muito importante. É para dizer que aquilo é legítimo, é do próprio presidente Bolsonaro, que não é alguém que disse. E ele só tinha essa janela de oportunidade do hospital, porque qualquer outra situação ia ser muito complicada. Então ele aproveitou o momento da cirurgia, o momento de certo risco que sempre corre cirurgia, para fazer essa carta e tentar apaziguar a base de direita, que viu desde o primeiro momento a candidatura de Flávio Bolsonaro como uma mera moeda de barganha nesse tabuleiro do xadrez político. Mas, conforme as semanas passam, Flávio Bolsonaro dá total impressão de que essa candidatura é para valer. E o que Jair Bolsonaro fez com a sua carta é para dizer que isso não é apenas uma peça no tabuleiro da eleição, que é uma candidatura para valer. Isso vai diminuir a oposição ou a resistência ao nome de Flávio? Não. Isso aí, de novo, reiterando algo que nós já dissemos aqui nos Pingos nos Is nas últimas semanas. É um processo de provação da candidatura de Flávio Bolsonaro que só terminará no fim de março. Por que fim de março? Porque é o prazo limite para se lançar o nome de Tarcísio de Freitas. Se passar esse Cabo da Boa Esperança de março, a candidatura é para valer. Tarcísio estaria fora do pleito e isso mexeria com essas alianças na direita. Agora também tem um aspecto que a gente precisa observar, Acácio Miranda, sobre a internação de Jair Bolsonaro em meio a todo esse contexto, né? A gente repercutiu sobre a carta escrita por ele, que a gente está aqui falando sobre ela e até mesmo essa irritação toda. Mas o outro filho, Carlos Bolsonaro, fez uma postagem na rede social mostrando a foto do pai ali acamado. E a recomendação por parte da polícia, por parte do Supremo Tribunal Federal, é que a Polícia Federal, então, não disponibilizasse qualquer acesso às pessoas que vão fazer a visita de que Jair Bolsonaro tivesse qualquer contato com equipamento eletrônico, incluindo celulares. Essa foto, será que pode prejudicá-lo de alguma forma também? Você vê dessa maneira ou não necessariamente? Ou até mesmo o filho Flávio? Aliás, o Carlos, né? Eu acho pouco provável, David, primeiro porque é nítido que a foto foi tirada a uma certa distância. Então, ele podia estar do lado de fora, por exemplo, da unidade de terapia intensiva onde o presidente estava, ou até de fora do quarto
onde o presidente estava. E, obviamente, é um preceito básico do direito que, a rigor, você não pode ser responsabilizado por ações ou omissões de terceiro. Nesse contexto, não dá para a gente atribuir isso ao ex-presidente. Óbvio, os policiais federais podem até ter um processo administrativo contra si instaurado para que seja apurada uma eventual omissão, o que eu acho pouco provável diante do que eu disse, diante da distância e diante do ângulo da foto. Agora, a gente também vive numa sociedade onde as pessoas não vivem, não andam quase, não conseguem viver sem o celular. Então, se o celular estava no bolso durante a conversa, se ninguém teve acesso, se o ex-presidente, que é quem está sofrendo essas sanções, não teve acesso, também é difícil a gente impor qualquer modalidade de represália em relação a ele. E também é quase que praxe numa decisão como essa que seja vedado o acesso a dispositivos eletrônicos. Se o preso num estabelecimento penitenciário também tem essa vedação, não significa que ela funcione em termos práticos, mas a vedação há, alguém que está preso num regime hospitalar também estará sujeito a essa vedação. É porque foram duas postagens feitas até para esclarecer, né, ao público que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, que quer notícias dele, de um próprio filho, fazendo a postagem, dizendo, olha, transcorreu tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, os médicos só estão avaliando nesse momento se eles vão fazer uma outra intervenção para amenizar os soluços que o ex-presidente tem sofrido. Então, tem todo esse enredo que é colocado para que essa postagem fosse feita. Agora, voltando também ao aspecto político, tudo isso reforça, né, de que a família está unida e todos estão contribuindo, porque na postagem do filho, do Carlos, ele enfatiza que a Michelle está a todo momento ali presente com Jair Bolsonaro, então mostra essa união. E até nas coletivas de imprensa também, eles estão fazendo essas demonstrações, né? Tanto o Carlos quanto o Flávio, falando para a imprensa que todos estão unidos em prol de fazer o melhor para o Jair Bolsonaro, Diego Tavares. Olha, David Tarso, nesse ponto eu acredito que essa união realmente é só para as fotos e para os textos da imprensa. É fato público que Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro sequer se falam. Não tem uma boa relação e há, sim, um certo desentendimento que acaba refletindo também nas estratégias políticas do clã entre os filhos de Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. O episódio mais recente que tratava do apoio da candidatura de Ciro Gomes, que foi inclusive confirmada pelo próprio Valdemar Costa Neto, reflete bem esse racha, esse desentendimento. Agora, é claro que na situação corrente, por ocasião de uma cirurgia de um membro da família, inclusive o membro da família que une todas essas figuras, há uma certa demonstração de união. Todos ali estão unidos em prol da recuperação, em orações para que a cirurgia transcorresse bem, como transcorreu bem. Enfim, Jair Bolsonaro é o ponto que une todas essas figuras, então, pela saúde de Bolsonaro, talvez tenha ali uma certa união. Do ponto de vista político e muitas vezes até pessoal, todos já sabem que não existe uma união tão forte assim, o que também não impede que ocorra uma união por ocasião das eleições, uma união estratégica visando fortalecer o plano. Mas nós sabemos que, caso fossem unidos, facilitaria muito a vida da direita brasileira ou, em última análise, da direita bolsonarista. O fato é que o clã Bolsonaro ele tem a sua importância dentro do espectro da direita. As pesquisas aqui não permitem que nós concluamos nada no sentido oposto. São os maiores vetores de voto. Dentre os balões de ensaio, 2 são da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que é o candidato que recebeu a bênção de Jair, e também Michelle Bolsonaro, que embora não tenha recebido declaradamente esse apoio, ainda segue sendo inserida por todas as pesquisas, porque eu sempre digo aqui, diante da rejeição de Flávio dentro do clã Bolsonaro, ela é o plano B. Inclusive, creio eu, e isso é aposta particular minha, que ela seria o grande plano de Valdemar. Valdemar Costa Neto já há anos investe na imagem de Michelle Bolsonaro, afiliou no PL, a fez presidente do PL Mulher, pagava um bom salário a ela como presidente
aliás, ainda paga um bom salário a ela como presidente do PL Mulher e criou para ela uma agenda política vasta na qual ela viajou o Brasil conversando com integrantes do PL. Michele hoje tem um movimento político próprio, tem um capital político próprio e eu tenho dito, consegue dialogar com alguns setores que inclusive Flávio Bolsonaro não consegue. Ela tem muito mais facilidade com o público feminino, por exemplo, o que seria inclusive estratégico contra Lula, que teve uma debandada justamente dessa parcela do eleitorado. Todas as pesquisas revelam isso. Ela tem bom contato com o público evangélico, que também é um público muito importante do ponto de vista eleitoral. O Brasil caminha para ser um país majoritariamente evangélico. Nós temos uma bancada evangélica no Congresso que, por si só, já mostra a importância desse público do ponto de vista eleitoral. Então, eu tenho certeza que Michele é um plano B, caso esse muro de rejeição de Flávio não caia, caso a rejeição do presidente Lula não cresça a ponto de ultrapassar a rejeição de Flávio, eu não duvidaria que essa substituição pudesse ocorrer. Agora, é um fato que nós sempre deixamos aqui praticamente como um disclaimer no assunto eleições, né? As eleições estão muito distantes, outubro de 2026, e até lá muita água passa por debaixo da ponte. Só que nos bastidores é uma coisa, você bem enfatizou, eu fiz essa pergunta para você, até para aproveitar também o gancho e trazer o contexto daqueles que agem nos bastidores, porque na manifestação pública está apoiado, abraçado com o Jair Bolsonaro, só que muitas vezes nos bastidores, ali nos corredores, não é bem assim. E por isso de tanta oposição também ao nome do filho, né, como concorrente ao pleito de 2026, Dávila. David Tasso, o fato da carta, de toda essa mobilização de Jair Bolsonaro, é para acabar com a divisão no clã Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto importante. É preciso acabar com a divisão dentro de casa, porque se começa uma candidatura rachando dentro de casa, fica complicado. E nisso, o poder de Jair Bolsonaro é muito grande. Quando ele dá uma ordem, dá um comando, determina uma direção, isso tenta disciplinar um pouco a atuação dos familiares. Então eu entendo que esta carta publicada é muito mais para acabar com as dissidências na família Bolsonaro, não é nem para unir a direita. Então é assim que a candidatura vai andar. E nesse período probatório, de provação da candidatura de Flávio Bolsonaro, como eu disse, só vai terminar em março. Até lá, a direita ou a centro-direita e o centrão vão ficar especulando, lançando Tarcísio de Freitas, colocar o nome dele nas pesquisas, vai criar o que eu chamo certo calor nessa disputa para ver se essa candidatura resiste até março. Se passar, como eu disse, esse Cabo da Boa Esperança, que é o mês de março, a candidatura se tornará definitiva e irá ao pleito. E isto encoraja muito a família Bolsonaro, porque justamente a candidatura mal foi lançada e ele já está praticamente na margem de erro no segundo turno com Lula. E mostrando numa situação, num cenário muito complicado para o presidente Lula no próximo ano. As benesses já foram todas realizadas em 2026, 2027 não tem mais nenhum coelho fora da cartola, a partir de junho para o Congresso Nacional, e aí está todo mundo em ritmo de campanha, uma economia vai rastejar em torno de 1,5% do PIB, ou seja, é uma situação extremamente preocupante para o presidente Lula. Preocupação esta que começa já a acender um sinal amarelo dentro do próprio governo. Apesar do otimismo que todos os petistas gostam de mostrar nos seus discursos em rede social, vamos dizer assim, na parte dura da campanha, ou seja, naquele núcleo central perto do presidente da República, já estão preocupados com os sinais apontados para 2026 e a resistência de Lula crescer nas pesquisas eleitorais. Então, este primeiro momento, a carta tenta apaziguar a divisão no clã Bolsonaro. A partir de março, as atitudes tentarão apaziguar a divisão do Centrão e unir essas forças políticas em torno de Flávio Bolsonaro. Diego, esse alerta que foi aceso no governo, né, na base do presidente Lula, nos causa também um alerta entre a população, porque hoje mesmo nós conversamos com um especialista em finanças no Morning Show
e ele trouxe o contexto de que muitas vezes o governo estimula o consumo, só que você estimular o consumo no momento de taxa de juros alta e tudo mais, você promove ainda mais endividamento das famílias brasileiras. Então tem esse receio, né? Porque na corrida eleitoral, na ânsia de tentar se reeleger, o país pode caminhar para ainda mais uma situação complicada. Sem dúvida, David. Campanha eleitoral não é sobre o que é verdade e o que é mentira. Campanha eleitoral é sobre a melhor narrativa. O brasileiro, infelizmente, do ponto de vista político, não consome a qualidade. Ele consome a melhor história. Quem consegue contar a melhor história consegue prosperar na urna. E eu vou recorrer aqui à tecla na qual tem batido diuturnamente aqui o Dávila sobre a inadimplência das famílias brasileiras. Isso é uma realidade. Pode muito bem o presidente Lula utilizar como narrativa uma certa facilidade que brasileiros estão tendo para consumir, o que não é uma verdade, estimulando artificialmente o consumo, e aí independe a ferramenta que é utilizada para isso, seja pelo aumento dos pacotes de bondade, seja por uma redução por intermédio de ferramentas políticas da taxa de juros, nós teremos um efeito artificial, porque nossa economia não vai bem. Enquanto o governo não começar a cortar gastos, não começar a cortar da máquina pública, não diminuir o custo que a máquina tem para o setor produtivo, dificilmente as pessoas terão prosperidade do ponto de vista econômico. A economia é um ciclo, e sempre que num ciclo nós criamos um abismo vai puxando tudo para si, torna-se um grande buraco negro que drena todos os outros setores, que drena todos os outros aspectos da economia para dentro desse núcleo e colapsa de vez a máquina. Nós temos um prospecto que inclusive é endossado por membros do governo, de que em 2027 nós não teremos mais dinheiro para investir. O Brasil terá com sua arrecadação somente como custear a própria máquina. Então, isso pode gerar um endividamento que nos coloque numa situação muito semelhante à qual entrou a Argentina pré-Javier Milei. Enfim, um total desastre econômico, um aumento vertiginoso da pobreza no país, mas sempre bom lembrar, nós estamos falando de um cenário pós-eleitoral. A grande preocupação dos políticos hoje não é o que vai acontecer depois de 2026, é manter-se nas cadeiras após 2026, chegar com a vitória nas eleições em outubro do ano que vem. E não vão medir esforços para isso, inclusive esforços no sentido disso que você pontuou, David, de estimular com que as pessoas consumam, se endividem e tornem-se mais pobres. Se tudo isso fizer com que pessoas depositem o voto no projeto político que aí se encontra, eu tenho certeza absoluta que será esse o caminho adotado. Agora eu quero trazer um outro assunto aqui para a gente repercutir também.